Em 1997, um crime chocou o Ceará. Um homem foi acusado de matar a própria mãe em um ritual de magia negra. A esposa dele também teria participado do crime que aconteceu aqui na capital. 14 anos depois, a polícia consegue encontrar o casal que estava vivendo no município de Várzea Alegre. Eles estavam com prisão preventiva decretada. E a nossa equipe conseguiu uma entrevista com os dois que contam detalhes sobre o fato. Nonato, o Antônio Leitão e a esposa dele, a Francisca, estão recolhidos aqui na cadeia pública de Várzea Alegre. A gente vai tentar conversar com eles para entender um pouco essa história, né, que gerou uma grande repercussão em Fortaleza, em todo o estado do Ceará, porque realmente envolvia história de bruxaria, de magia negra, enfim, de que iria ressuscitar. Então vamos tentar conversar com o casal para pegar maiores informações, tentar entender como tudo aconteceu. Esse foi um caso que deu grande repercussão aí em Fortaleza, como também em todo o estado do Ceará. Em setembro de 1997, quando Maria Veríssimo Leitão, pouco mais de 50 anos, de acordo com o filho dela, foi assassinada. Pelo menos isso é o que diz a polícia, o que diz as informações. Nós estamos aqui com o filho dela, o Antônio Veríssimo Leitão. Na época ele tinha 37 anos, hoje com 51 anos de idade. E as acusações recaíram sobre ele e a esposa dele. A partir daí, então, ele veio morar no interior do Ceará, passou pela cidade de Cariús. É isso, Antônio? Cariús, depois aqui em Várzea Alegre, onde já residia há cerca de 10 anos, vivendo normalmente aqui na sociedade, sem que ninguém desconfiasse de nada. Antônio, da história que contam de que você e sua esposa assassinaram a sua mãe, o que é verdade? Em termos de assassinar, não houve assassinato. Você sabe que um criminoso, eu como fui repórter policial, um criminoso ele não vai assassinar uma pessoa e usar, por exemplo, aí a gente está vendo. Você nunca ouviu falar que um criminoso andasse com os mesmos documentos. O estelionatário andasse com os mesmos documentos, é sempre 10. Ele faz os estelionatários e troca logo os documentos. O Antônio Veríssimo Leitão, que realmente é meu nome, eu nunca comprei nome de ninguém. Em termos de assassinar, Deus me livre, eu nunca fui louco, eu sempre fui normal, graças a meu bom Deus, nunca fiz isso. Deus me livre, principalmente com a mãe. Antônio, de acordo com o que foi divulgado na imprensa e com informações policiais, a sua mãe ela foi encontrada enrolada, né, com panos, enfim, tinha pedaços do intestino, pelo menos o que contam. Isso aconteceu realmente? Como foi que a sua mãe morreu? Realmente a minha esposa diz que minha mãe tinha falecido. Devido a isso, ela ter falecido, ver as pessoas olhar e tudo, é claro que ela botou um pano em cima da minha mãe. Eu digo, mas ela faleceu? Faleceu. Eu digo, rapaz, eu pensei que até que ela ia melhorar. Não, ela faleceu. Mas ela não disse que ela tinha tido essas coisas, já tinha saído e tudo, e tinha pego, né? Se ela tivesse me dito, de imediato eu tinha corrido e tinha dito, olha, aconteceu que ela puxou, ela mexeu com a caneta e tudo, e puxou os restos, botou no lençol e jogou. Então, era uma coisa que tinha de imediato, nós tínhamos saído, não tinha acontecido nada disso, o que eu estou passando hoje, né? Que realmente a gente diz assim, não, ele quer se sair. Não, quero não. Quero não, porque do jeito que eu venho fazendo e venho trabalhando, tem pessoas que acreditam que eu fui até um monstro, uma coisa assim, porque realmente eu acredito que quem possa ter feito isso é uma pessoa realmente um monstro, mas que eu não sou um monstro. Eu sou uma pessoa normal, tranquilo. Agora, não estou querendo me sair, não estou querendo jogar a culpa nela, não. Não estou querendo jogar a culpa nela de maneira alguma. Estou contando a minha verdade, a versão, o que aconteceu apenas. Foi só apenas isso. Eu vou provar minha inocência assim. Eu fazer exame, tá entendendo? Aí é que eu vou provar minha inocência. O que foi que aconteceu no dia em que a sua sogra morreu? Aconteceu que naquele momento que eu estava cuidando dela com muito carinho, que Deus o conhece, todas as coisas no céu e na terra, aquele momento eu cuidando dela com muito carinho ali na cama, e teve um certo dia que eu fui trocar os panos dela e aconteceu que eu vi umas partes saindo como se fosse assim se movendo. Ou seja, era uma tribo parecida com a verme, né? E eu, na minha curiosidade, eu não entendi, eu só queria ajudar. Eu peguei uma canetinha que estava ao lado, cutuquei e vi que era duro, era morto, paralisado aquelas partes lá. Mas depressa eu peguei e fiz aquela limpeza com minha mão,
do jeito que eu não tinha nojo. A senhora pensava que era o quê? Na minha mente, na primeira vez, naquela parte que eu vi, eu digo, meu Deus, é verme, e junto com sangue deve ser uma hemorragia, né, no meu pensamento. Aí, mas eu não tive medo, eu limpei ela do jeito que era para limpar, com carinho. Naquele momento estava só eu em casa, com os menininhos, tudo pequenininho, que meus meninos nessa época era tudo a escadinha. Que um tem 14, outro tem 16 e o outro tem 18 agora, né? Ou seja, era tudo a escadinha. Ali neles, naquele momento, eles tudo brincando ali, eu fiz a minha parte, né? Mas aí eu comecei a me assustar, porque ela começou assim que nem fosse revirar os olhos. Aí eu falei assim, só resta eu ir chamar Leitão, que ele estava trabalhando na padaria de Erlon, era padaria e sorveteria nessa época. Aí, no momento em que a senhora estava limpando, retirou algum pedaço, enfim, com que foi que fez a limpeza? Retirou, porque eu retirei primeiro, eu peguei com a caneta e puxei, depois eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí eu peguei com a mão e fiquei fazendo a limpeza geral ali, né? Para botar a fralda, descartar, mas quando eu comecei a desconfiar, tava saindo mais coisas, que nem fosse assim uns pedacinhos escuros, diferentes, umas coisas muito estranhas. Mas eu não tive medo, não, porque eu estava cuidando dela e nós tínhamos muito carinho ela, porque nos tempos das necessidades, ela nos ajudava. Eu nem passava pela minha mente dessa parte de expulsar demônio ou nada. Eu só queria que ela tivesse vida com abundância junto com nós para servir ao Senhor Jesus, mas não de pensar que eu teria poder de expulsar demônio. Nonato, diante de toda essa história, um pouco confusa, nós viemos até a delegacia de Vazelegre conversar com o delegado Marcos José, saber maiores detalhes, o que de fato a polícia já conseguiu apurar, se já tem um norte, enfim, como é que está esse caso. Delegado, uma história um pouco confusa, né? Como é que a polícia conseguiu chegar até esse casal, né, que há cerca de 10 anos morava aqui em Vazelegre sem levantar qualquer suspeita? Tadeu, o setor de inteligência da Polícia Civil entrou em contato com a delegacia de Vazelegre e informou que possivelmente teria um foragido aqui na cidade. Nós fizemos o levantamento, que se tratava de o Antônio Veríssimo Leitão, que era um foragido da polícia, da Justiça, que estava com a prisão preventiva decretada por homicídio qualificado, tendo como vítima a sua própria mãe. Na verdade, era uma prisão preventiva decretada tanto para ele quanto para sua esposa, a pessoa de Lucília Ferreira Lima. Era um homicídio qualificado e fazendo um levantamento, uma verificação do que se tratou, pelo que consta, a mãe do autor do delito tinha envolvimento com magia negra, adoeceu, eles a conduziram até a sua residência para cuidar, né? E eles eram novos na fé, eram de uma igreja, Assembleia de Deus, e acreditaram que estava fazendo oração e iria retirar o demônio do corpo daquela mulher. E aí, no caso dos dois, vai haver alguma diferenciação ou os dois irão pagar da mesma forma perante a justiça? Se eles forem condenados, né, que a gente não pode... Quem vai julgar é a sociedade, são os 7 lá no tribunal do júri, mas há sempre uma diferenciação, pelo fato, primeiro, dele ser filho, né? O filho, o grau de parentesco agrava, né? Agrava a pena. Ela já não tem essa relação de parentesco, já teria uma diminuição quanto a isso.